Queridos irmãos, nessa noite de domingo, nós já estamos concluindo mais um mês deste ano de 2020 e estamos nos aproximando agora das eleições municipais. Gostaria de falar um pouquinho sobre o verdadeiro líder e o verdadeiro dirigente, usando o texto de Isaías, capítulo 9, verso 1 a 7. Vamos abrir a palavra do Senhor e ler. Observe que o profeta messiânico está se dirigindo ao povo de Israel. E eu quero que você ouça a mensagem que Isaías tem para nós, que é também algo atual para o nosso dia a dia. A palavra do Senhor nos diz assim: mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em treva viu grande luz, os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegre-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, que no dia dos medianitas, como no dia dos medianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimados e servirão de pastos de fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar diante do juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar a Deus. Curve a sua cabeça. Pai amado, nós te louvamos porque pudemos mais uma vez, cada um nos seus lares, cultuar o Senhor neste domingo de noite. Pedimos que a boa mão do Senhor estenda sobre nós, nos fazendo entender que o Senhor é o verdadeiro governante, que o Senhor reina, que o Senhor dirige, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Que nessa noite, ao entendermos isso, possamos submeter cada dia com alegria, em submissão, como súditos do teu reino, e atentar para a maravilha que o Senhor é, para a grandeza do seu amor e daquilo que o Senhor é também. E como aquilo que Isaías fala ao povo, nós possamos desfrutar também dessa alegria, desse gozo que vem da parte do Senhor, quando entendemos o governo e a direção do Senhor para a nossa vida. Tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, então, nesse período que antecede as eleições que serão feitas agora, nesse mês que vem, ou no mês de novembro, queria que você entendesse que Deus tem propósito com as nações. Deus tem plano com o seu povo. Deus tem dirigentes que ele usa como instrumento em suas mãos. Mas a história conta a respeito de vários governantes, e os seus atos e suas características marcam a história. Exemplo, Alexandre o Grande, Maria a Sangrenta. O texto de hoje apresenta a profecia acerca de um governante que viria trazer verdadeira paz, absoluta paz. Isaías fala de alguns desses títulos. Isaías 9:6 diz assim: Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Todos esses demonstram o tipo de líder que ele seria. Então observe que Isaías está falando a respeito de Jesus, o Messias que viria governar e seria um reino diferente. Um conselheiro de guerra traçava planos juntos ao rei, mas o mais maravilhoso seria o próprio conselheiro. Seus planos seriam perfeitos. Como Deus Todo-Poderoso, ele tem força para executar aquilo que ele planejou. Como um rei que cuida do seu povo,
a ponto de ser considerado como pai. Ele zelaria pelos seus e os sustentaria para sempre. Debaixo da sua direção haveria paz absoluta. Não haveria quem pudesse ir contra o seu povo, pois ninguém pode considerá-lo ou afastá-lo de si. Note que Deus, na liderança do povo, ninguém pode condená-lo ou afastá-lo de si. Então, nessa noite, eu queria que você entendesse que Isaías é o profeta messiânico, ele profetiza a respeito do reino que estaria sob o governo de Jesus. E aquele povo ansiava por um novo governo para que eles fossem livres do jugo dos seus inimigos. E esse governante, que é Deus, seria enviado, através do Filho, Jesus Cristo. E de fato ele veio como os demais governantes, não como os demais governantes. Por isso eles não entenderam como seria o seu nascimento. E ele seria o Emanuel, que significa Deus conosco, pois o seu reino seria diferente dos demais. Mesmo sendo Deus, não precisando de nós, ele veio habitar entre nós. Ele veio habitar conosco. Ele é muito mais do que isso. Ele morreu e ressuscitou para que os que crendo nele fizessem parte do seu reino eterno. Ele é o Jesus, o Emanuel, o maravilhoso conselheiro, o Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Ele conquistou a vitória sobre a morte ao sofrer em nosso lugar. Assim, por meio da fé, nós nos tornamos seu povo e temos a certeza da absoluta vitória. Então, note que nesses dias nós receberemos, irmãos, propostas variadas. Muitos dos governantes, muitos dos prefeitos estarão falando coisas que eles não conseguem executar. Farão propostas ao povo que não conseguem realizar. E muitos serão enganados. Então, já no final desse mês de setembro, eu quero prepará-lo para que você observe o que as Escrituras dizem sobre a liderança. E que você observasse o que Isaías fala a respeito de Jesus. Há 700 anos antes da vinda de Jesus, Isaías já profetiza a respeito daquele que seria o governante que o povo esperava. Se você olhar para o texto que acabamos de ler, o povo que andava em trevas viu grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, havia por parte do povo uma ânsia por uma liderança que fosse real, que fosse aquela que resolveria os problemas do povo de Israel. E ele veio, mas o povo não o recebeu como ele deveria. Por meio desse governante, ele poderia promover a paz e promoveria também a paz nossa com Deus. Então, o povo que andava em treva, eles experimentam a grande luz. Os que viviam sobre a sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, nessa noite eu queria que você entendesse que Deus, ele tem um propósito a realizar por meio da igreja. Como ele usou Isaías, Jeremias, os profetas menores, Oséias, Obadias, Amós, ele usa cada um de nós para proclamar a sua segunda vinda, irmãos. Note que há uma preocupação das nações, não é só os brasileiros, não, nós percebemos que há uma preocupação com essa nova liderança. Nações que elegerão seus presidentes, cidades que elegerão seus prefeitos, mas observe que nenhum deles tem essas características que Isaías coloca para nós aqui, o Cristo. E eles vão propor coisas que eles não podem realizar. Mas nessa noite eu queria que você lembrasse, Deus ele propõe e realiza. Ele fala e cumpre. Então eu queria que você hoje, ao orar em favor daqueles que estarão assumindo liderança no nosso município, ao ir à urna para votar, que você possa fazê-lo consciente, mas que você olhe para as Escrituras. Veja que
o que Deus ia fazer, o que Deus queria realizar, o propósito de Deus para com o povo de Israel. O que ele propôs a Davi, ele continua, ele firma, ele estabelece o reino daquilo que ele havia falado com Davi, um reino de justiça, um reino permanente, irmãos. Não provisório, como alguns assumirão por período de 4 anos, não. O reino de Cristo é um reino eterno. Então, nessa noite, você é convidado, como eu sou convidado, a experimentar não aquele momento quando Alexandre o Grande conquistou algumas áreas do mundo, como aquela mulher que fez tanta mortandade, que ficou como o nome de Maria Sangrenta. E eu quero que você entenda que muitos ainda sofrerão por causa do nome de Cristo. E eu e você somos convidados, então, a entender que o reino que ele estabeleceu é diferente dos reinos deste mundo. E que você possa, então, em submissão como súdito desse reino, atentar para as ordens do Senhor e cumprir cada uma delas. Em submissão, com disposição, em obediência, em fidelidade àquilo que ele nos chama a fazer. Porque nós temos um rei, porque nós temos um Senhor, porque nós temos um príncipe que promove a paz. Que o Senhor nos ajude a sermos promotores da paz, que possamos experimentar o governo eterno daquele que reina sobre nós. Curvemos diante do Senhor, vamos orar. Pai amado, no findar desse momento de meditação da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos dê entendimento nesses meses que antecedem, ó Deus, as eleições municipais. Que o Senhor nos ajude a ter um ouvido atento. Que o Senhor ajude-nos a sermos criteriosos naquilo que vamos fazer. Nós possamos olhar para as Escrituras e buscar nessa nova liderança que irá assumir a cidade de Franca caráter, aquilo que o seu filho tinha, e que nós possamos, então, entendendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, nós possamos buscar o bem da nossa cidade também. Atua, ó Deus, na vida daqueles que serão colocados para serem prefeitos dessa cidade. Nos dê entendimento. E ajuda-nos, ó Deus, a estabelecer cada dia o seu reino em cada lugar que nós estamos, pregando a palavra, vivenciando de tal maneira que as pessoas percebam que nós pertencemos ao reino do Senhor, que nós somos súditos desse reino, e que nós temos um Deus todo-poderoso, que nós temos um príncipe da paz, que nós temos aquele que é supremo conselheiro, e que possamos ser conselheiro também daqueles que necessitam de uma palavra de paz, de alegria, de conforto. Dirige-nos, ó Deus, durante essa semana, e permita que sejamos vitoriosos, como o Senhor foi sobre a morte, como o Senhor ressuscitou, e que o Senhor nos concede vida e vida eterna. Tudo isso nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.